Boa noite, sejam bem-vindos à nossa Semana do Desenvolvimento Infantil. Eu, Liliane Reis, estou aqui com vocês desde segunda-feira fazendo um apanhado com várias lives sobre desenvolvimento infantil. Se você esteve aqui conosco desde a segunda-feira, já me fala aqui, escreve nos comentários. Na segunda-feira, nós recebemos a fonoaudióloga Camille Moura e ela conversou conosco sobre as interfaces entre a psicopedagogia e a fonoaudiologia. Se você não pôde participar ou se você quer assistir de novo, essa live ficou aqui gravada no meu feed aqui, está fixada no meu feed, ok? Ontem nós tivemos a live com a nutricionista Cilei Silva. Então ontem nós falamos sobre a relação entre a alimentação e a aprendizagem. Essa live também ficou gravada e está aqui fixada no meu feed também. Hoje nós estaremos recebendo o psicólogo Leandro Souza, onde nós falaremos sobre as interfaces entre a psicopedagogia e a psicologia. E amanhã, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, nós estaremos conversando com a fonoaudióloga Leandra Falcão, onde ela vai falar sobre a importância do desenvolvimento da fonoaudiologia no desenvolvimento infantil. Sejam todos muito bem-vindos, vão nos ajudando, chamando pessoas para essa live. Compartilha, coloca aí seu aviãozinho para chamar pessoas aqui para essa live, para que nós possamos ter um bate-papo muito bacana, ok? Então sejam muito bem-vindos. Leandro já está aqui disponível para entrar conosco na live. Olá, Leandro. Vou chamar você aqui. Olá, pessoal, vamos lá. Estou falando aqui de Valença, na Bahia. Olá, Renata. Seja muito bem-vinda. Vamos lá. Ajudando aí, pessoal. Vamos compartilhando, vamos chamando pessoas para participarem da nossa live. Olá, Leandro. Olá, Liliane, tudo bom? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu não sei se tá dando para me ver bem aí, tá legal? Tá legal. Falem aí pra gente, pessoal, se o áudio está bom, se a luz está boa, se o vídeo está bom. Falem pra gente aí se está tudo ok, se está chegando bem para vocês o sinal aí, se está tudo ok. Então seja muito bem-vindo, Leandro. Nós estamos aqui na nossa terceira live da nossa Semana do Desenvolvimento Infantil. Nós vamos hoje conversar sobre um tema muito importante, porque com certeza tem muitas pessoas que têm essa dúvida, né? Então, nós vamos conversar hoje sobre essa interface entre a psicopedagogia e a psicologia. Quando a gente fala, Leandro, sobre psi, né? Então, esse nomezinho psi, aí a gente fala psicologia, psicopedagogia, psiquiatria, neuropsicologia, é tanto psi que as pessoas ficam meio perdidas, né? Querendo entender. E muitas vezes não sabem assim, para qual psi que eu levo meu filho? Ou se eu levo para um, por que eu preciso levar para o outro? E é sobre isso que a gente vai estar batendo papo aqui com vocês hoje, falando sobre a interface, que é que tem de semelhanças e de diferenças entre psicopedagogia e psicologia. Então, eu vou passar aqui a fala para Leandro se apresentar para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo. Fique à vontade, Leandro. Olá, Liliane. Obrigado aí pelo convite, né? Para quem é da minha rede social e não conhece Liliane, gente, Liliane é uma grande referência aí em psicopedagogia, né? Já atendi muitas pessoas que foram encaminhadas por Liliane, né? Ali na região ali de Valência e tudo mais, que eu tenho muitas pessoas de Santo Antônio e mais do lado de cá, assim. Então, assim, Liliane é uma grande referência. Obrigado pelo convite, né, para a live. Acho que é interessante essa troca. E realmente, né, eu já escutei muitas coisas de mães, de pais, sobre dúvidas, né, sobre qual é o nosso papel, qual é o meu papel, qual é o seu papel enquanto psicopedagoga. Então, eu acho que é, assim, muito, muito bacana essa troca. Eu fico pensando também, eu já posso falando, né? Pode, claro. Fique à vontade. É porque vem alguns insights assim, e aí eu lembrei certa vez que uma mãe falou assim pra mim sobre o brincar, né? Ela falou assim, meu filho chegou da psicopedagoga e ficou lá brincando, né? Como se ela esperasse que alguma coisa fosse feita ali durante o atendimento, né? Diferente do brincar. E aí eu fiquei pensando, né? Mas não é o que criança faz, geralmente, né? Não é o que criança geralmente faz, não é um brincar, e é através do brincar que muitas vezes, né, a psicopedagoga ou psicopedagoga tem acesso ali
ao modo de funcionamento de determinado indivíduo, né? Então eu fico pensando como muitas vezes essas lives que você está fazendo durante essa semana esclarece, né, e traz informação aí para a população sobre o ofício, né, o trabalho. A gente sabe que toda essa área psi, né, você estava falando no início do vídeo, da live, ainda é um mundo desconhecido e sofre muitos estereótipos, preconceitos, né, porque a psicologia também tem. Na psicologia falam muito de, tô indo lá para conversar, né, tô indo lá para... Eu converso com meu amigo e é a mesma coisa. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Aí tem um pouco desse estigma, desse grande preconceito. Ou então, tanto em relação a eu converso com meu amigo e tá tudo é a mesma coisa que conversar com um psicólogo, né? Na verdade, uma conversa é uma terapia, como também o contrário, né, Leandro? De muitas vezes, e eu te falo que muitas vezes eu acho que o psicopedagogo acaba tendo menos preconceito, eu acho, do que o psicólogo. Porque eu percebo isso na prática, quando às vezes a psicopedagogia acaba sendo uma porta de entrada, não sei, mas eu percebo isso, né? Quando as escolas trazem mais fácil para a família aceitar do que o psicólogo, porque às vezes quando a gente caminha para o psicólogo ainda tem um estigma, infelizmente, como um psiquiatra. Dizer assim, é um profissional que trabalha com... E a gente usa esse termo, gente, que é totalmente pejorativo. Meu filho não é maluco, meu filho não é doido para o psicopedagogo, quanto mais para o psicólogo. E o nosso trabalho aqui é justamente desconstruir isso. Por que eu trouxe esse grupo de lives falando sobre a importância da intervenção multidisciplinar, falando sobre a importância do fonoaudiólogo, do psicopedagogo, do psicólogo, do nutricionista. A gente já falou também lá na primeira live do fisioterapeuta, assim, quantos profissionais estão ali envolvidos para o processo de desenvolvimento saudável da nossa infância. E o quanto que é importante a família conhecer, porque muitas vezes, por conta de não conhecer, o que é o preconceito, né? O preconceito acontece justamente por falta de conhecimento. E nós estamos aqui justamente para desmistificar, tirar esse preconceito e explicar para as famílias qual é o nosso objetivo, que é realmente o cuidado e a saúde das nossas crianças de forma ampla. Sim. Falando aí, né, desses encaminhamentos, eu vou até trazer assim, né, o que é que eu vejo enquanto uma função, né, do psicólogo ali, dessa parceria, né, desse atendimento em conjunto. Eu vou citar assim alguns casos, obviamente sem citar nomes, mas que eu acho que é interessante. Eu até peço aí, né, para quem tem ou conhece alguém que está passando por algum processo de investigação em relação aos sintomas e aos sinais do filho, da filha, né, que está tendo muita queixa escolar ou algo do tipo, que encaminhe essa live, porque é importante. É importante que essas famílias consigam identificar e conhecer um pouco mais né, do nosso trabalho, como é que funciona. Eu recebi há um tempo atrás, né, um paciente na clínica que a mãe trouxe, né, porque a neuro tinha direcionado um acompanhamento psicológico, psicopedagógico e fonoaudiólogo, se eu não me engano. E aí a mãe optou por, né, nesse momento, levar ao acompanhamento psicológico. Só que quando chegou para mim, eu percebi que era um garoto que tinha ali questões de aprendizagem muito significativas. Ele já estava ali no 7º, 8º ano e ele não conseguia ler. E aí, por mais que tenha uma dimensão ali que é psicológica, eu vi inicialmente que tinha um trabalho ali muito claro de fono. Por que muito claro de fono? Porque ele não reconhecia o fonema. Quando eu falava L, ele sabia o que era. Mas se eu falasse lá, ele não sabia qual letra ele ia usar para reconhecer aquilo. Eu sei que a psicopedagogia também trabalha isso e outras questões que ele também estava precisando. Mas se o psicólogo muitas vezes não tem essa sensibilidade de entender o que é que aquele adolescente, o que é que aquele indivíduo está precisando naquele momento, você vai ali, está trabalhando com ele, sei lá, o menino que por não ter aprendido a ler, ele passa por bullying. Você vai estar ali trabalhando uma questão de autoconceito, né, de autoestima, mas se aquele menino não tiver um problema que é concreto, né, aliviado ou resolvido, a gente vai estar enxugando dinheiro. Porque vai ser na escola, depois vai ser quando ele sair para ir para o cinema e tiver lá, né, alguma coisa escrita e ele não conseguir ler, né, vai
quando ele estiver indo pegar, sei lá, ir para uma outra cidade, para Salvador, tiver que pegar um ônibus, se ele não souber ler, será que isso não vai afetar o psicológico dele? Então, assim, muitas vezes a gente precisa ter esse olhar que é um pouco mais sistêmico ali, olhar outras dimensões, até para que a gente possa saber para que encaminhar. Eu vejo muitos colegas que não sabem identificar nem para onde encaminhar um paciente quando ele chega, sabe? Porque a gente não pode. Hoje a gente tem aí, né, inúmeros profissionais que se dedicam, que estão ali apostando em suas formações. Então a gente não pode ficar em uma posição de só fazer o meu trabalho e não dialogar com outro profissional e não saber a hora de encaminhar aquele paciente para outro profissional, para não ficar nesse processo de enxugar gelo, né, onde a gente fica ali trabalhando com ele autoconceito, a forma que ele se vê, mas todo dia no colégio ele está passando por bullying por não conseguir ler, por não conseguir fazer o trabalho. Essa semana eu também tive uma reunião com a diretora de uma recentemente eu tive uma reunião com a escola, né, uma diretora de uma escola. Aí a diretora falou bem assim para mim, viu, Liane? Presta atenção nessa história que a diretora de uma escola falou. Eu falei assim, a gente estava falando, eu e a mãe, ela falou assim, olha, essas coisas sempre, eu pensei assim, esse bullying, essas coisas sempre existiu. Aí eu falei assim, pronto, a gente pode até entender que essas coisas sempre existiram, mas o que é que a gente vai fazer em relação a isso? Né? Isso não é uma coisa para a gente dizer, ok, sempre existiu, então Vamos está tudo bem. naturalizar, né? E assim, Liliane, eu não sei você, e aí eu já vou abrindo para outro leque também, assim. Que assim, gente, eu sinto uma tensão tão grande quando eu tenho que fazer alguma reunião em escola. Porque por mais que as pessoas são muito boas em ouvir elogios, mas elas não são tão boas em ouvir críticas. Né? Mesmo que a gente consiga ali ser o mais assertivo possível, é sempre tão tenso para mim quando eu tenho que ir na escola, apontar algumas coisas que eu observo, né? Falar mesmo de adaptação em escola, quando a gente vai, né? Eu cheguei aí em escola que o professor disse assim para mim, posso te falar uma coisa? Isso em Valença. Eu vou à cidade e vou falar, só não vou falar a escola. Mas assim, o professor falou bem assim para mim, você pode falar uma coisa? Eu falei assim, pode. Aí o professor disse, eu não gosto de trabalhar com esse público. É uma coisa em mim, assim, que eu não gosto. E aí eu fiquei, assim, ouvindo que ele dizer, né, que não gostava de trabalhar, né, Aí a gente pergunta, você não tem que gostar. Se você aceitou ser professor, está na lei. Eu exato, vou fazer o juramento, engraçado, o trágico, né? Eu sempre brinco, não sei se a gente ri ou chora. E o trágico da história é que quando se você é o pedagogo mesmo, nós fazemos um juramento no momento da nossa formatura, como todas as profissões, né? E na nossa, o pedagogo, o nosso juramento fala sobre aprendizagem para todos, já que você está trabalhando aí, você trouxe a discussão sobre a inclusão. Então, como pedagogo, nós somos responsáveis, né, por promover a aprendizagem para todos. Então, quando o professor diz que ele não gosta de trabalhar com esse público, ele está negando a profissão que ele recebeu. exato, né, tendo aí um comportamento, né, de um jeito como se fosse uma coisa muito banal, né, como se isso não significasse ali você negar acesso, né, permanência a um indivíduo. Então, assim, eu acho que é um trabalho que precisa ser feito, né, em parceria. Por isso que eu trouxe essa questão da escola. Né? A gente precisa saber a hora de encaminhar para um psicopedagogo. A gente precisa saber a hora de ter que fazer uma reunião na escola para entender como é que funciona. E isso tudo são possibilidades que a gente precisa enxergar durante a atuação, né? E a família, né? Não, assim, não tem como a gente também tirar ali a família que está, na maioria das vezes, ali envolvida, né? Alguém fez uma pergunta aí, não consegui Eu ler, né? percebi. Fizeram uma pergunta em relacionada ao diagnóstico. Então, a Aline, queria tirar uma dúvida com você. Senti incômodo ao ouvir som repetitivo, é sinal de autismo? Na verdade, Leandro, quando você entrou, inclusive, eu gostaria que você se apresentasse, já que o pessoal falou aqui sobre, então, trazendo uma questão de diagnóstico de autismo, sobre a sua formação também, né? Que, na verdade, Leandro, ele também está fazendo formação em autismo, tem especialização em educação. Então, você fala um pouquinho também, se apresenta em relação à sua formação, e aí a gente conversa sobre essa pergunta da Aline. Pronto. Bem, né? Eu sou psicólogo formado pela UFRB, tenho especialização em educação, especialização em terapia cognitivo comportamental.
e estou fazendo especialização em autismo agora. E inúmeras outras formações, que eu nem vou entrar nas formações, porque senão aí ficaria muito extenso. Mas, assim, gente, essa pergunta ela é interessante. Eu posso ir seguindo, respondendo, depois eu te dou a fala para você dizer. Olha, tem uma coisa que é curiosa, assim. Gente, em relação a sinal, né, de autismo, se é autismo ou não, eu acho que sempre precisa passar por uma avaliação por profissionais. Às vezes o psicólogo, o psicopedagogo, o neuropediatra, o neuropediatra, para a gente avaliar de certinho. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem, porque eu acho que depende muito. Eu acabei de fazer uma pergunta agora no meu Instagram que foi: fazer contato visual, né? Ou não fazer contato visual é sinal de autismo? Depende. A resposta depende. Muitas pessoas vão responder dizendo que sim, é um sinal, mas depende. Por que depende? Porque a gente tem que olhar como é que é a norma, a gente tem que ter um parâmetro. Como é que as pessoas daquela idade estão agindo atualmente no Brasil, em tal lugar, em tal contexto. Porque a gente ficar o tempo todo, durante um diálogo, olhando para o olho de outra pessoa, também é incômodo. O natural é que a gente olhe, depois a gente desvie, pense sobre uma ideia, volte a olhar. É assim que a regra funciona, né? Muitas vezes as pessoas... Isso talvez seja uma das coisas mais típicas da gente falar sobre autismo, essa questão do contato visual, ou do som, né? Mas depende. A mesma coisa a questão do som. A gente tem que avaliar e pensar, né? Um som repetitivo, né? Veja que você não está falando de um incômodo ao ouvir, um barulho muito alto. Mas, assim, um incômodo repetitivo pode incomodar muita gente. E não necessariamente isso ser um sinal de autismo, né? É a mesma coisa que a questão do contato visual. A gente precisa saber a dimensão que isso traz. Eu não sei se ficou claro para vocês aí o que é que eu estou querendo, o que é que eu estou Eu falando. ia pegar justamente, eu ia falar justamente essa palavra, Leandro, que você trouxe, que é a questão da dimensão, né? Porque, na verdade, o diagnóstico do autismo, ele é, como o TDAH também, é um diagnóstico dimensional. Então, se a gente pega um sinal ou outro isolado, na verdade é como se fosse a gente pensar em glicemia. Então, glicemia, né, açúcar no sangue, todo mundo tem. Agora, a gente tem parâmetros desse açúcar no sangue, né? Então, e glicemia alta, né? Então, assim, o normal, a gente sabe que a glicemia não pode passar de 110, mas isso é em jejum. Se você tiver já comido, sua glicemia vai estar acima de 110, e porque você já consumiu algum açúcar. Então, assim, a mesma coisa com o diagnóstico de autismo, né? Então, no sentido assim, não existe o que você falou do contato visual. Então, uma pessoa neurotípica também pode não fazer um contato visual, manter o contato visual, e até por outros motivos também, né? Tem a questão de timidez, né? Pode ter ansiedade, o nervosismo de um encontro inicial, então, ou barulho repetitivo. Então, a gente precisa de um grupo de sinais, e esse grupo de sinais, por isso que é necessário uma avaliação profissional. E aí, essa questão do som repetitivo, Leandro, eu lembrei o seguinte: eu tenho um amigo que é TDAH, que tem TDAH, ele é adulto, né? E ele teve o diagnóstico de TDAH já com uma idade mais avançada. E ele disse que quando ele estava lá na escola, uma coisa que sempre incomodou muito ele era o tic-tac do relógio. Então, o relógio, então ele tem uma hipersensibilidade auditiva e não é autista. Essa hipersensibilidade, ele foi diagnosticado como TDAH, mas ele tem uma hipersensibilidade auditiva. Então, não necessariamente um sinal isolado, que faz parte muitas vezes daquele conjunto de sinais que a gente entende como sinais que podem fazer parte do padrão do desenvolvimento do autismo, não necessariamente um sinal ou outro corresponde ao autismo, porque é igual ao TDAH, né? Então, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter algum tipo de dificuldade de atenção, mas não significa que todo mundo é TDAH, né? Da mesma forma, o autismo e outros transtornos. Quando a gente fala em dificuldade de alfabetização, então a gente não pode associar toda a dificuldade de alfabetização com dislexia. Existem várias outras causas, inclusive ambientais, sociais, emocionais, que podem gerar sinais de dificuldade na alfabetização, né? Então, a gente tem que realmente, precisa ser uma avaliação multidisciplinar com vários sinais, né? E aí, Leandro, você trouxe uma questão bem interessante que eu gostaria de retomar aqui, quando você trouxe o seu papel enquanto psicólogo, e quando chega um adolescente para você, e esse adolescente vai ser trabalhado, né? Foi visto como questões do bullying, né? Da dificuldade de autoestima, de autoconfiança, e você percebe que há uma dificuldade de leitura, de escrita, de aprendizagem, e que quando, assim, a questão do que você trouxe do enxugar gelo, né? Você trabalhar
a parte emocional, a parte de autoconfiança, mas essa criança ou esse adolescente não está aprendendo, isso vai enxugar gelo, porque ele vai continuar se batendo com as dificuldades que ele tem. Então, nesse caso, é necessário psicopedagogo. Como também, da nossa parte, a gente, muitas vezes, tanto eu já experimentei a situação de muitas vezes chegar uma criança, uma coisa que me incomoda demais, às vezes eu recebo crianças muito pequenas, com 5, 6 anos, que elas já trazem uma resistência para a alfabetização, porque elas já, nessa idade, já têm uma baixa autoconfiança para a aprendizagem. Portanto, que ela já ouviu que ela não consegue, que os coleguinhas já estão alfabetizados e ela não. São crianças muito pequenas que, às vezes, quando eu peço para ela escrever de forma espontânea, ela diz, mas eu não sei escrever. Ela não se coloca nem espontaneamente para me dizer mais ou menos o que é que ela sabe escrever, né? Então, é uma criança que muitas vezes tem uma baixa autoestima e baixa confiança já muito grande, mesmo sendo tão pequenos. E muitas vezes, essa criança, com o tratamento psicopedagógico, muitas vezes ela não precisa necessariamente ir para um atendimento psicológico. Porque quando ela tem o resgate da aprendizagem, então a sua autoconfiança para a aprendizagem evolui e ela consegue seguir adiante. Como a gente já tem outras demandas, como a gente já tem outras crianças que mesmo fazendo atendimento psicopedagógico, ela conseguindo aprender, mas a barreira emocional que ela já formou ali é tão grande que ela realmente necessita de um acompanhamento psicológico, porque muitas vezes ela já criou uma ansiedade, uma ansiedade por desempenho, e essa ansiedade por desempenho faz com que ela fique bloqueada, e ela não consegue, inclusive, avançar na aprendizagem, mesmo na terapia psicopedagógica, porque tem ali uma barreira emocional grande ali dificultando. E aí, nesses momentos, muitas vezes, a gente precisa do acompanhamento em conjunto. Como muitas vezes acontece da gente começar a trabalhar com essa criança e a gente percebe o quê? Que essa criança que está com uma baixa autoestima, uma baixa autoconfiança com a aprendizagem, a gente vai ver que a gente tem pais ali que são extremamente exigentes. E esses pais exigentes, que eles estão muito ansiosos, e esses pais exigentes, ansiosos, são pais em plural, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser os dois, né? Eles acabam até, e é muito comum, Leandro, na anamnese mesmo, aí eu ouvi os pais dizendo assim, mas eu também tive essa dificuldade e eu fico ansioso porque eu quero que o meu filho tenha essa dificuldade também. E aí, muitas vezes, é essa família que precisa do encaminhamento psicológico. Então, é muito comum. Isso a gente tem feito, né? Eu tenho feito a parceria com o Leandro em muitos casos assim, onde eu acompanho a criança e quando eu percebo que a família tem uma demanda psicológica, aí eu encaminho para que seja trabalhada essas questões psicológicas, que não necessariamente é com a criança, mas muitas vezes é com a família dessa criança. Não, foi bom você falar, trazer isso aí, porque é o que muitas vezes acontece. Eu vou dizer uma coisa a vocês, se tiver alguma mãe e algum tio, alguém que aí tem alguma criança que tem acompanhamento, é importante ouvir isso que eu vou falar agora. Eu, às vezes, Eliane, a depender da família, fico pensando se eu continuo acompanhando a criança ou não. Porque são mães que muitas vezes, ou pais, na maioria das vezes mães, porque acaba que, infelizmente, esse papel de cuidado, de acompanhamento ainda é protagonizado pelas mulheres no Brasil, né? Mas, assim, em muitos casos, eu recebo mães que estão tão ansiosas no acompanhamento dos filhos. E, às vezes, não necessariamente crianças, às vezes já são adultos de 20, 22 anos. Mas, e aí eu aponto, olha, você precisa fazer psicoterapia. Muitas vezes eu falo essa palavra, você precisa, e eu falo num tom tranquilo, para também a pessoa não sair de lá apavorada. Mas quando eu chego a falar assim, você precisa fazer acompanhamento psicológico, é porque eu estou dizendo assim, ó, para a gente seguir, é preciso que você se cuide. Porque, às vezes, as mães, elas... Teve uma mãe, há um tempo atrás, ela estava falando comigo num tom tão imperativo que teve um feriado em Valência, quer dizer, um feriado nacional, e eu não fui atender no sábado. A mãe me mandou uma mensagem assim, mas você sabe que ele precisa fazer acompanhamento semanal, né? E você marcou com ele nesse sábado. Quando ela me falou isso, imagina, né, nesse tom, desse jeito, a vontade que qualquer profissional sentiria falar, olha, aí agora a pessoa que eu atendo é muito, muito, muito tranquila. Mas o jeito que essa mãe chegou para falar comigo nesse tom me causou, né, como ser humano que eu também sou, para além de psicólogo, um sentimento de falta de... E eu consegui expressar isso para ela depois. O bacana foi isso.
Eu falei, olha, o tom que você fala, a gente não precisa falar assim. Eu nunca tive ninguém, até nesses 5 anos aí, que falasse assim comigo. Então você não precisa falar comigo assim. Mas assim, o que é que eu vejo? Que mães, né, que estão nesse acompanhamento, que muitas vezes estão em sofrimento, eu entendo esse lugar também, precisa aí de um acompanhamento para que a gente consiga caminhar sem causar desconforto nas pessoas que estão ali acompanhando. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim, né, mas de pais que muitas vezes, né, esperam ali é, quando as coisas saem ali, né, do controle e até muitas vezes fazer uma investigação, né, do que aquilo quer dizer, porque veja que teve um incômodo muito grande por parte da mãe quando houve uma quebra ali de algo de uma rotina, digamos assim, né, de uma coisa que estava ali programada. Então, assim, todo esse olhar ele é importante e esses encaminhamentos também. Porque é importante o pai ou a mãe ter essa sensibilidade de se cuidar também. E, gente, isso acontece muitas vezes. Eu canso de ver mães brigando com a escola, brigando com terapeutas, mas é principalmente com a escola, brigando muito com a escola, muitas vezes porque a escola não cumpre ali, né, o que a lei pede. Às vezes sofre porque o filho do vizinho não pode brincar, porque o filho agrediu, não consegue ali conter muitas vezes alguma emoção, não consegue lidar ali com alguma emoção. Mas devaguei demais, vamos voltar aí. É porque é tanta coisa para gente falar, é uma linha, né, que vai puxando. É, E nessa sua fala, Leandro, enquanto você falava, o que eu pensava era o seguinte: na verdade, aí que a gente começou a nossa live falando sobre o desmistificar, tirar o preconceito em relação ao tratamento psicológico. E, assim, nós ainda temos um acesso ao psicólogo muito limitado. Então, a quantidade de pessoas que procuram, que têm acesso a uma avaliação psicológica ainda é muito pouco, muito pequeno. E, na verdade, assim, todo ser humano, ele necessitaria de uma avaliação de acompanhamento psicológico. As mães e pais, né, família, então, assim, ou coisa complicada é viver um relacionamento. Então, imagina com filhos, e muitas vezes esses filhos com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Enquanto você falava, eu pensava nas dificuldades que as famílias, aí já falando como mãe também, a família muitas vezes, e eu me coloco muito nesse lugar quando eu percebo, né, quando eu vou atender a família, e eu entendo muito bem que para a família, quando a gente levanta uma hipótese de um transtorno de aprendizagem, de um TDAH, de um autismo, de uma deficiência intelectual, então muitas vezes as famílias têm famílias. Eu já tive casos da família de quase o casal se separar na minha frente na sala. Assim, a gente vai contar a história de anamnese. Então, assim, a gente passa por algumas experiências assim bem, né, que se a gente também, que a gente quanto terapeuta, a gente precisa estar fazendo nossa psicoterapia para poder saber, né, fazer a intervenção em momentos como esse, como também a gente percebe que a família, ao tem um relacionamento conjugal ali para administrar, tem um relacionamento com os filhos, tem a frustração do filho não estar conseguindo ter boas notas, tem a dificuldade, às vezes, muitas vezes, essa família está ali no consultório e vai para uma avaliação, mas a família não está se sentindo bem por estar ali naquele lugar com a possibilidade de receber um diagnóstico de algum transtorno de aprendizagem. Então, tudo isso gera questões emocionais ali naquela família, questões de perda, de luto, de frustração, que essa família muitas vezes vai ali descontar, né? Ou na escola ou nos terapeutas, sendo que, na verdade, todos deveriam ter acesso à psicoterapia. não, é bem isso, né? Muitas vezes aí tem esse preconceito, tem a questão do acesso, que muitas vezes é limitado, né? Pela questão do preço mesmo, né? Fazer terapia realmente não é uma coisa barata, não é barato, né? É realmente um investimento, é realmente um investimento ali. E eu fico pensando, né, quando eu recebo ali uma família, que muitas vezes os pais, né, estão em sofrimento tão grande, Sim. né? Porque tem uma quebra de expectativa, né? Então, assim, a maternidade ali é ideal, né? E a maternidade real, né? Então, assim, existem tantas projeções que pais e mães fazem em relação aos filhos, né?
E muitas vezes lidar com essa frustração, lidar com esse filho real, atinge tanto. Lá, né, no município que eu trabalho, que é Tancredo Neves, a gente tem dois centros, que é o CE e o NAI. E nesses dois centros, um já teve, o outro ainda tem, profissionais da psicologia para fazer acompanhamento com os pais, né? Com os pais, porque a gente foi percebendo que tinha ali uma necessidade de acolher as famílias, né, dentro das demandas que elas apresentavam. Porque até o estímulo para você ir levar em tantas terapias, levar em tantas, né, às vezes, você sabe uma coisa super interessante. Eu vou falar aqui uma curiosidade que eu acho bacana assim, trazer, se tiver algum filho aqui, gente. Eu já recebi muitos laudos de neuropediatra dizendo quantas horas e quantas sessões o filho tem que ir para psicólogo ou para psicopedagogo. Aí a gente entra em duas questões. Primeiro, eu entendo um lado o neuropediatra fazer isso, porque muitas vezes os planos de saúde, né, só querem pagar determinada quantidade de sessão, sem que considere a avaliação dos profissionais. Então, muitas vezes, o neuro faz isso para tentar garantir esse acesso. Mas também tem casos que o neuro, né, coloca lá a quantidade de horas de terapia que o filho precisa. E ele não tem como saber isso. Ele não tem, um neuropediatra não tem formação para dizer quantas horas de terapia um paciente dele precisa. Então, assim, isso falando de encaminhamento para outro profissional. Leandro, como é que você sabe disso? Por que você está afirmando com tanta certeza? Aí tem duas coisas. Eu já estranhava quando eu via em laudo isso. Eu falava, mas como é que ele sabe que precisa de uma terapia semanal, não sei o quê, sabe? E aí, né, nessa especialização que eu estou fazendo, na minha turma de especialização, eu estou fazendo a especialização em autismo na PUC, tem 5 neuropediatras, 2 psiquiatras e vários professores de várias formações. Tem fono, tem psicólogo, tem neuro, tem vários professores. E aí uma neuropediatra pediu a fala e falou assim, ó, eu quero perguntar aos colegas, isso ela perguntou aos colegas dela, né? Na faculdade de vocês, quem ensinou vocês a dizer quantas horas de terapia o paciente vai precisar? Isso ela perguntou enquanto dúvida mesmo. Todos eles responderam, não. A gente não tem, não aprendeu isso. E aí ela falou, pois é, porque eu fico pensando que não tem como a gente saber quantas horas. Então, muitas vezes o médico, eu acho que o que falta ainda assim para a área médica é uma comunicação melhor, porque ele poderia perguntar, né? Ele poderia entrar em contato e saber quem é que está acompanhando, do que determinar. Mas aí eu fiz aquela fala no começo, porque se for pensando no plano de saúde, faz sentido, entendeu? Isso aí faz sentido. Muitas vezes, Leandro, eu recebo já alguns profissionais que trazem alguns encaminhamentos do neuro, né, do neuropediatra com esse tipo de fala, mas eu acredito, assim, quando se fala em análise de comportamento, né, ABA, então, como tem muitos artigos científicos que falam da quantidade mínima, então muitos neuros eles acabam se baseando nesses artigos científicos para solicitar aquela quantidade de horas, né? Só que, assim, uma coisa é o artigo científico, uma coisa é a prescrição dentro de um laboratório que foi feito um artigo científico. Uma outra coisa é a vida real, né? Então, até porque com o artigo científico, quando aquela criança fez a experiência, por exemplo, de ficar 40 horas de aba, né? Corresponde a manhã e tarde, todo o tempo, né? No mínimo. Na verdade, não foi esse tempo todo com o terapeuta, né? Na verdade, existe um processo de treinamento com pais, com a escola, se ele tem um acompanhante terapêutico. Então, são as várias frentes de trabalho que estão com essa criança trabalhando com aba, né? E não colocando isso como se fosse se a criança tivesse que fazer acompanhamento todos os dias com um psicólogo, 1 hora, 2 horas. E aí, imagine, eu também já passei pela experiência de receber crianças, ou então assim, quando eu supervisiono outros psicopedagogos, que a gente pega uma criança e ela, assim, essa criança está estressada.
porque ela e a família também, porque a vida da mãe tá levando essa criança de um profissional para o outro, de uma terapia para outra. Essa criança, às vezes, ela passa pelo psicólogo, pelo fono, pelo psicopedagogo, pelo terapeuta ocupacional. A gente tem casos, como a gente tem casos de escassez de terapia, né? A gente tem casos também de famílias que têm acesso à terapia, a gente tem casos de acesso de terapias, né? E Sim. que faz com que a criança não tem espaço para ser criança, para brincar, para ser espontânea, para viver de forma sem ter alguém conduzindo ela ali o tempo todo, né? Então, Sim. acho que e a família muitas vezes também fica extremamente estressada, porque a vida a família, eu sempre falo para os pais, para as mães, aí, pensando principalmente no autismo, eu sempre falo da importância do cuidado com essa família. Que essa mãe, ela é mãe, mas ela também é uma mulher. Esse pai é pai, mas ele também é um homem. E se é um casal, eles também são um casal. E que precisam ter tempo para isso também. Porque senão, essa própria frustração de... A pessoa parece que muitas vezes, no caso da maternidade, você falou, né, sobre a expectativa que, infelizmente, aqui no Brasil, essa carga fica muito mais para as mães. Essas mães, elas estão extremamente estressadas, sobrecarregadas, e parece que elas perderam a própria identidade. A identidade dela é ser mãe de um autista, né? E às vezes até a própria criança já perdeu a sua identidade, porque às vezes a criança é como se a criança não tivesse mais nome, é o autista que está ali caminhando, e não é, gente, não é uma pessoa. Então, algumas vezes aqui no Instagram, eu sempre uso o termo pessoa com autismo. Eu não gosto muito de falar autista. Eu sou mãe de autista, tá, gente? E eu já fui questionada aqui no Instagram porque eu uso o termo pessoa com autismo. E aí me perguntaram assim, mas você está sendo... É como se o fato de eu não dizer autista fosse preconceito meu. Eu disse, não, gente, porque para mim é uma pessoa com autismo, Sim. né? Então, o autismo não define o meu filho. Porque ele é uma pessoa, não existe dois autistas iguais. Então, o autismo explica algumas alterações do funcionamento dele. Explica para mim, mas ele não define quem ele é. Por isso, não existe dois autistas iguais, porque é uma pessoa. E essa pessoa tem autismo. E por ela ter autismo, e ela ser uma pessoa antes de ser autista, ela vai funcionar de formas diferentes, mesmo com as alterações de comunicação e linguagem que estão presentes dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, esse retorno de que a identidade de que é uma mulher e não apenas uma mãe de autista, é uma criança e não apenas um autista, eu acho que precisa Isso. ser retomado quando a gente pensa nessa questão de horas de terapia, dessa preocupação de formar esse indivíduo e, às vezes, esquecer da sua identidade enquanto pessoa. Perfeito. Perfeito. E assim, eu fiquei pensando enquanto você falava que ainda tem os casos onde há comorbidade ou não, né? Não vou comentar muito dessa fala aí, porque eu já achei a sua fala muito pertinente sobre cada autista, né, ser um indivíduo, mas eu acho também importante falar sobre essa questão da comorbidade, né? Porque às vezes tem uma criança, um adulto que tem TEA, né, que tem ali, está dentro do transtorno do espectro autista, e tem, por exemplo, deficiência intelectual, é totalmente diferente de uma pessoa que tem autismo e não tem a deficiência intelectual, Sim. né? Porque, assim, a pessoa que ela não tem deficiência intelectual, por mais que ela tenha ali dificuldade em interação social, não, isso não é espontâneo nela, mas ela começa a aprender quando é a hora de sorrir, quando é a hora de concordar com uma coisa, ela começa a aprender. Não por uma coisa que é muito natural e até fluida pra gente, mas por memorização mesmo, né? Por ela conseguir pegar ali a memória. Então, eu tenho pacientes que têm TEA e eles não têm deficiência intelectual, então, assim, eles interagem muito bem, né? Eles conseguem ter muito bem, não. Eles conseguem interagir. O único problema que eu percebo neles é com mudança de rotina. Então, por exemplo, quando eu percebo, principalmente adulto, quando o adulto ele está dentro do transtorno do espectro autista e ele não tem deficiência intelectual, ele consegue muitas vezes interagir, consegue namorar, enfim. Mas aí tem uma grande dificuldade em entender os acordos que não foram claramente estabelecidos. Então, assim, você estabelece que a gente vai se ver tal horário, mas aí acontece alguma coisa no dia a dia e você não pode ir. Pronto. Ali é um tema que ele leva para terapia, né? O como foi ruim aquilo para ele, entendeu? Mas, porque não foi estabelecido que podia desmarcar, foi estabelecido que você estaria ali.
Entendeu? Então, acho que tem essa questão. E é uma diferença, falando especificamente da deficiência intelectual, que muitas vezes está ali associado, né? Eu acho que é muito diferente, assim, né? Citando essa comorbidade. É importante, muito importante você falar isso para desmistificar, porque muitas vezes tem pessoas que muitas vezes pode ter gente que aqui na live é importante que falem para a gente. Tem pessoas que associam muito o autismo com deficiência intelectual como se fosse uma coisa só, né? E inclusive confundem e a gente ouve de forma, né, até preconceituosa, pejorativa, como assim. Essa semana eu acho que eu fiz um conteúdo falando sobre isso. Que assim, mas ele é muito inteligente. Ai, essa fala, só falta me. Mas ele é muito inteligente, como é que ele pode ser autista? Se quem disse que autista não é inteligente? O que é inteligência? Porque até em relação à deficiência intelectual, a pessoa com deficiência intelectual pode ter uma deficiência relacionada ao raciocínio lógico, à cognição, mas ela pode ter ali habilidades em determinadas áreas que você que tem uma cognição normal pode não ter. Então, o que é inteligência, né? O que é essa relação, ou então também o fato, ele é autista e ele fala, né? Então, como se, né, fosse condições. Você falou do questão de namorar, ele é autista, mas ele namora? Ou e muitas vezes, Leandro, quando a gente está falando muito dos pais, então, e quando, na verdade, esses pais, eles, a gente acaba descobrindo depois, né, através da avaliação de um filho, a gente acaba percebendo que o pai, geralmente por conta de ser mais comum no sexo masculino, mas pode ser a mãe também, pode chegar a um diagnóstico tardio de algum dos pais quando há um diagnóstico do filho. E aí muitas vezes a gente ouve essa justificativa, mas eu não levei meu filho antes da avaliação porque eu achei que puxou o pai, só que na verdade o pai era autista também. Não, isso acontece mesmo, isso acontece. Recentemente também tive com uma mãe que eu falei para ela assim, olha, minha hipótese diagnóstica para o caso do seu filho é TEA. Aí ela falou assim para mim, ela é professora, né? Mas eu não sei não, porque na sala de aula eu via sempre que os meninos autistas, eles eram muito agitados e o meu filho nunca foi assim. Então acho que talvez ele não seja não. E aí eu fui explicar para ela, né, que na verdade as pessoas nem sabem, mas assim, birra não tá lá no DSM como um sintoma de nada, entendeu? Então, assim, a pessoa pode não ter nenhum transtorno do neurodesenvolvimento ou outro e ainda assim apresentar birra, né? E não tem, e as pessoas às vezes fazem essa associação, né? Como ter aluno autista, né? Até mesmo as professoras, assim, eu observo muito quando no início do ano fala, vão ter tal quantidade de pessoas na sua turma que tem diagnóstico de TEA. A ideia que se tem é que já vai ser uma coisa muito difícil, que tem que ter isso, que tem que ter. Teve até um post muito interessante que você fez, que eu ia até comentar depois quando eu tive e acabei esquecendo, agora me vem à mente. A pessoa já chega assim, vai precisar de profissional de apoio. Porque, assim, por mais que profissional de apoio seja um direito, lá tem bem assim, logo embaixo. Se comprovada a necessidade. Sim. Se comprovada a necessidade. Então, muitas vezes, pode ser um aluno ali que tem o diagnóstico de TEA, mas que não necessariamente precisa aí desse profissional de apoio. Eu já peguei, Liliane, pra você ter noção, relatório de neuro que tinha bem assim, no relatório, acho que foi uma coisa tão copia e cola, que tinha bem assim, fulano necessita de profissional de apoio, mas a menina tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio não, 1 ano e meio, um ano e 9 meses, ia fazer 2 anos. Aí eu fiquei pensando, poxa, mas a pessoa não está na escola, não se sabe ainda, né, se o que é que vai acontecer, né, o que é que vai, qual é a real necessidade que se tem ou não. Muito por uma ideia muito engessada, boa noite, muito por uma ideia muito engessada do que se é o autismo, sabe? De que é uma pessoa que, entre aspas, né, vai dar trabalho, de que é uma pessoa que, entre aspas, né, não vai conseguir fazer determinada coisa, sabe? Uhum. Eu lembro, no caso do meu filho mesmo, uma determinada escola, quando eu fui matricular ele, a escola disse,
Olha, mas o problema é que aqui a gente não vai poder disponibilizar o mediador especializado para ele. O problema que tem com os autistas é que a família já exige profissional de apoio. E aí eu questionei, eu disse, olha, primeiro, se ele precisasse do profissional de apoio, é um direito legal. A escola tem que oferecer. Então não existe isso de escolher, mas aqui a gente não vai oferecer. É uma lei. E, em segundo lugar, o meu filho eu não quero um profissional de apoio para ele. Ele não precisa de profissional de apoio, justamente porque o que ele mais precisa é trabalhar a independência e ele tem condição de trabalhar. E um profissional de apoio que não saiba, que eu sempre falo, Leandro, o mediador especializado, o bom mediador especializado é aquele que sabe se tornar dispensável, que trabalha justamente para a independência da pessoa. Então, se você tem um profissional de apoio que ele acaba resolvendo, não sabe agir de forma correta, e que muitas vezes o profissional de apoio que a escola coloca é um profissional que não é especializado, que aí vem a questão de legislação, vem a questão de formação, aí são várias questões que acontecem na nossa prática. Infelizmente, na prática não é igual ao que a gente espera na teoria, né? Ainda não, a gente luta para que a gente consiga essa qualidade. É que muitas vezes o profissional de apoio, em alguns casos, ele é necessário e ele vai ajudar, mas em alguns casos ele não vai ser adequado. E aí cabe, sim, não é a família que vai determinar isso. Quem determina são os terapeutas e o médico que acompanha o caso. Você sabe que, por exemplo, lá em Tancredo, né, que é uma cidade que eu tô mais assim, dentro da educação. Eu já estou preocupada com o horário, viu? Vamos fechando aqui. Beleza. Tem uma. Tem uma. E aí a gente foi pesquisando o que é que vinha sendo feito no Brasil. E aí a gente encontrou em Santa Catarina que eles jogam duro mesmo por essa questão da educação. E lá se tem assim, e aí foi como a gente fez lá no município. A gente criou um núcleo, um departamento, que ele é responsável por fazer essa avaliação, que é composto por mim, por uma psicopedagoga, e a gente faz e assistente social, então a gente faz essa avaliação para avaliar, mesmo que venha com o direcionamento do médico. Por quê? Porque a gente começou a observar que a gente escuta o professor, conversa com a família, vê os relatórios médicos, às vezes, se precisar, conversa com o médico. Por quê? Porque a gente começou a ver que muitos direcionamentos médicos vinham de forma muito, sabe, muito pouco, muito pouco aprofundada sobre a situação em questão. E acho que isso é tão ruim, tanto para a área médica, enquanto validação, enquanto uma sociedade, né, que tinha um respeito muito grande assim, no que colocava. E também, porque às vezes os pais ficam muito desesperados ali naquela condição. Poxa, meu filho precisa, tá aqui no relatório, meu filho precisa, né? E muitas vezes ter essa sensibilidade que você falou de, ok, precisa até quando, né? Tudo bem que não tem como determinar, mas o que eu quero dizer é ter esse senso de que é uma coisa para fomentar, para aprimorar, para fazer autonomia. Eu, no meu atendimento com pessoas que têm qualquer tipo de transtorno, eu penso muito na autonomia. Sim. É uma coisa Na verdade, é o principal objetivo. Né? Inclusive, no TEA, um dos principais objetivos terapêuticos deve ser sempre a condução para a autonomia. Exatamente. Exatamente. Mas, enfim, acho que aí já foi aí, né, a minha contribuição. Gente, é muita coisa para a gente falar. A gente espera realmente termos outros momentos, outras lives aqui, porque com certeza são vários temas aí que a gente pode trazer para a gente trocar a ideia e conversar com o pessoal. E acabou que o pessoal fez poucas perguntas, né? A gente está disponível, né, à disposição. Eu sempre abro caixinha de perguntas lá nos meus stories. O Leandro também sempre abre caixa de perguntas lá nos stories dele. E a gente está aqui disponível para tirar dúvidas, né? E esclarecer, porque o nosso objetivo é trazer conhecimento mesmo, trazer informação, porque, como você mesmo falou, né? A gente tem muito conhecimento que precisa ser difundido, muita informação que precisa ser difundida sobre a nossa área e sobre esses transtornos de aprendizagem, sobre a educação inclusiva. Então, a gente realmente precisa difundir conhecimento. Então, teve uma pergunta aqui. Sim, pode falar. Teve uma pergunta que a Aline fez, ela fez uma, depois ela fez outra, a gente não comentou, se eu vou responder essa. Ela falou assim, ó, isso não tinha antes, só começou há pouco tempo. Olha, se começou há pouco tempo, então a gente já afasta aí possibilidades, né, de algum transtorno do neurodesenvolvimento, porque ninguém se torna
autista. Ninguém, né, adquire o TDAH. Se é um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente entende que aquilo ali já nasceu com aquele indivíduo. Só responder isso mesmo. Obrigado, viu, Liliane, pelo convite. Só assim para a gente ter esse momento de bate-papo, né? Só falar assim, para a gente conseguir se encontrar, porque aí a gente já reserva aquele horário para realmente fazer aquilo. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, né? Estou à disposição. E é isso aí. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Então, a live vai ficar gravada tanto aqui no Instagram como também lá no meu YouTube. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Muito obrigada, Leandro, pela sua disposição, por estar aqui conosco aqui nessa Semana do Desenvolvimento Infantil. E é isso, pessoal. Eu aguardo vocês amanhã. Amanhã é um feriado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Eu vou estar às 19h40 com a fonoaudióloga Leandra Falcão. Leandra vai estar falando sobre a importância da fonoaudiologia no desenvolvimento infantil. Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada a todas. Grande Valeu, abraço. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.